Olá, estamos ao vivo novamente, meio-dia e 5 daqui a pouco, são meio-dia e 2, mas estamos sozinhos, estamos ao vivo novamente e dessa vez para o episódio de número 16, que a gente vai conversar sobre plantas e cachorro. Será que é possível a gente ter essa combinação entre planta e cachorro? E quem não conhece, esse é Togu, o meu novo cachorrinho, em parceria com Canilça Donana, a gente vai fazer uma parceria que vai ser o meu novo parceiro de treinamento. Olha o tamanho dele, 57 dias e muita vontade. Ah lá, olha lá, gente, Togo. Não mostrei ele ainda, quem está participando da live está vendo ele em primeira mão. E hoje ele vai participar da live aqui, porque é o horário dele dormir. Ele vai dormir comigo aqui, né, Togo? E hoje eu convidei a Milene, da V de Rebu, para a gente conversar sobre esse tema, né? Porque ela tem a manha nas plantas. Eu gosto muito, inclusive, depois da live, vocês entram no stories dela, né? No Instagram dela, que ela fala, ela faz uns vasos lindos, ela faz uns arranjos com as plantas, ela sabe onde colocar as plantas na casa. Então, assim, eu adoro o Instagram dela e eu acredito que você também vai adorar tá lá no Instagram dela, vendo os produtos dela, enfim. Eu vou convidar ela aqui pra gente já começar a bater esse papo, porque eu sei que é muito problemático mesmo, né? Cachorro e planta, inclusive jardim, e eu sei também que o pessoal tem muito problema com gato. Então a gente vai aproveitar e falar um pouquinho sobre gato, porque a Milene também tem gatos, né? Então ela vai poder dizer um pouquinho qual foram as estratégias que ela fez para também ajudar com os gatos. Só para você ver isso aqui. Isso aqui tá precisando do macaco dele, né? Vamos lá, então. Vou chamar ela aqui, convidar ela para participar. Bora, bora, bora. Deixa eu pegar o macaco aqui para ele, porque senão isso aqui é uma estratégia do meu filhote CDF. Quem tá... Oi, Milene, tudo bem? Ei, Carol, tudo bom? Aqui tá aparecendo para mim só sei lá. Vê se você arruma sua câmera aí. Ah, Ah, agora deu, foi. agora deu. Que ótimo. E aí, tudo jóia? Tudo bom? Boa tarde para todo mundo que está aqui. Bom participar dessa conversa. Gosto demais de te acompanhar aqui. Vai ser bom falar sobre isso. Ai, que legal. Olha lá, já tem as plantas bonitas lá atrás, né? Tá, ó, já tá o fundinho, já tá minhas plantas ali. Ai, Sempre tem. quadros aí de planta desidratada, que é? Eu já vi no seu Instagram um pouquinho. De planta desidratada, É, deixa eu te mostrar aqui. é umas plantas que você faz, né? Uns quadros usando umas plantas. Isso, isso. Eu utilizo tanto os arranjos, né? Ah, que Que é legal. assim. Que Aham. você coloca a planta de cabeça para baixo, espera ela desidratar, contra ali, né, nas molduras, que você prensa uma flor ou uma folha e coloca nesse vidro assim, e ela fica preservada há anos assim. É uma coisa que eu faço desde criança. Ah, Eu aprendi numa aula de biologia e desde então eu faço isso. Eu tenho várias assim, comigo há anos. que legal, ué. Aqui, me conta um pouquinho da sua história, né? Tipo, assim, eu dei aula para Godot, que é a cachorrinha, a boxer Pô, da. E aí, assim, quais problemas que a gente tinha, gente, é que ela sempre teve muita planta, né? Mesmo quando você morava no apartamento, era muito planta. E aí, um dos principais problemas que ela tinha é que ela chegava em casa e era explodiu, né? Parecia que, tipo assim, que tinha passado um trator em cima das plantas todas e a Godó lá no meio, assim, né? E além da preocupação de problema de destruir as coitadas da planta, porque eu tenho planta e eu não sou expert em planta. Então, se a planta dá certo num lugar aqui em casa, eu falo, graças a Deus, Deus abençoou. E aí vai lá e destrói aquela planta, né? Porque nem todo mundo tem esse dom que você com as plantas. E aí, conta um pouquinho como é que era, né? Pra gente poder começar a conversar quais estratégias que a gente fez que hoje a Godó convive tranquilo com as plantas, né? não, Tranquilo com as plantas. não. Eu teve uma vez que eu cheguei em casa, não sei se você lembra desse caso que eu te contei. Eu estava preparando as minhas vendas do final do ano, que eu ia participar de uma feira. E na época eu fazia um vaso pequenininho, que ele ficava num suporte, assim, com uma plantinha pendente. Aham. Aí eu tinha
preparado isso, coloquei em cima da minha mesa tudo e enviar para a loja para venda de final de ano, hein, gente? Aquele tanto de trem que a gente tem um volume grande. Tinha preparado tudo, deixei em cima da mesa, saí para almoçar. Quando eu voltei, Godó tinha subido em cima dessa mesa, ela tinha comido todas as plantas, todos os vasos, ela tinha destruído tudo. Eu perdi, assim, muitos e muitos e muitos reais, porque ela simplesmente comeu toda a venda de final de ano. E Meu Deus, o. Não, eu lembro que eu chorava, assim, de desespero, né? E novinha, todo né? dia, assim. Começou Oi? a treinar, né? Foi bem na época que a É, gente começou a exatamente. Foi a época que a gente começou a treinar ela. E como eu sempre preparei vasos para vender, ela me via mexendo nos vasos. E no fundo tem aquelas bolinhas de argila expandida. E ela adorava essa bolinha. Eu não deixava ela treinar. brincar com as bolinhas, né? Mas ela sempre tentava pegar essa bolinha. Então, quando eu saía de casa, o que ela fazia? Ela ia no vaso, cavava o vaso até chegar na bolinha, tirava todas as bolinhas e levava para o meu sofá para fazer aquela destruiçãozinha básica. Então, assim, Gente, era era nem era um planta. desespero. Você chegou a ter problema de intoxicação com as plantas ou ela não chegava a comer as plantas? Como é que era? Como é que foi isso? Ela ainda bem não chegava a comer nenhuma planta, porque eu já ouvi diversos casos de cachorros morrendo até de consumir a raiz da planta depois que a pessoa já tinha retirado a planta, sabe? Então, ainda bem, ela nunca comeu, ela só brincava assim com a planta. Ela brincava com o vaso, com as bolinhas, gostava de cavar, mas ingerir realmente não. Mas eu Uhum. sei que isso é muito perigoso, porque eu tenho casos, por exemplo, de um dono de um Fox Paulistinha, ele Uhum. tinha dois. Ele comprou dois de uma vez, né, para um fazer companhia para o outro. E no canteiro dele de casa, ele tinha várias Comigo Ninguém Pode, que ela tem essa seiva leitosa, que normalmente é uma característica de planta tóxica. Aham. E ele viu um dia eles mordiscando, ficou com medo e arrancou. Cortou na base, Comigo Ninguém Pode, tirou tudo lá. Pronto. Chegou em casa, o que que eles tinham feito? Eles cavaram esse lugar que ele estava mexendo, né, para tirar Comigo Ninguém Pode. Cavaram e ingeriram a raiz. Eles comeram a raiz da Comigo Ninguém Pode. O que que aconteceu? Os dois foram hospitalizados, nenhum dos dois resistiu. Os dois acabaram morrendo pela ingestão da raiz da Comigo Ninguém Pode. Eles eram Porque é concentração filhotes, maior, cachorro né? pequeno. É, exatamente. Lendo um artigo, né? Até pra gente poder conversar hoje mais. Ah, E aí eu vi que algumas substâncias se repetem, sabe? sim. Principalmente sai oxalato de cálcio, que aí vai ter um efeito irritante na mucosa de forma geral. Então, tipo Aham. assim, às vezes odor e tal. E algumas plantas têm mais de um tipo de toxicidade, né? Porque se explica, porque as plantas normalmente produzem isso para se defender na natureza. Então, tipo assim, de Uhum. predador e tal. Então, é tóxico para realmente matar os predadores, né? Sim. Então, é importante falar que algumas partes das plantas são mais perigosas do que outras, igual nesse caso aí, comer a raiz foi o Aham. fim para os cachorros, né? E a quantidade que esse cão ingere, o tamanho dele também, em proporção a essa quantidade, é importante. Então, tipo assim, não é, ai, meu cachorro comeu planta, pelo amor de Deus, já era, ele vai morrer. Não é É, basicamente assim. Mas você tem que observar a quantidade que ele comeu, o tamanho desse cachorro, o que, que ele comeu e se houver qualquer sintoma, gente, porque pode haver um sintoma meio de intoxicação mesmo, alucinógeno, tem planta que o cachorro fica com a pupila dilatadona, uhum. e, mas principalmente o que você vai ver é vômito, diarreia, salivação. Você vai ver alguns sintomas que se repetem em todas as plantas e o ideal é que você leve até o médico veterinário e leve também as plantas que esse cachorro comeu. Para o veterinário Uhum. saber que então foi a espada de São Jorge, que é mais saponina. Ah, não, foi uma rosa do deserto, que aí é mais sério, que tem glicídios cardíacos que podem gerar uma parada. Então, a planta que seu cão ingeriu, que você tem certeza que foi aquilo, é essencial que você leve para o veterinário para ele poder fazer um tratamento específico para tal planta, entendeu? E assim, e como é algo grave, a minha recomendação é: não fique esperando em casa e não dá só o carvão ativado que vai melhorar. Dependendo da planta e da quantidade, é bem sério mesmo.
Deixa eu só levar esse indivíduo ali rapidinho. Ele tá me incomodando muito. Só um segundo. Tá bom. É difícil. Filhote é assim mesmo, né? Tá. Filhote, eu tava com ele no colo aí pra mostrar pro pessoal. Agora voltou pra lá. E é isso que eu tô fazendo aqui. É uma coisa muito importante que pra exemplificar pra vocês. Por quê? Quando o cachorrinho chega na nossa casa, né? E a Godoy era filhote, né, Milene? Uhum. Quando ele chega na nossa casa e as pessoas acreditam que o cão já sabe, que ele tem que saber. Tipo assim, esse é o principal motivador de destruição da casa e também das plantas que estão dentro da casa. Então, olha para você ver, eu tenho aqui o quarto pet, que é o espaço que eu dei para os filhotes, né? E o cão que ainda não sabe as regras da minha casa, no momento em que eu não consigo supervisionar. E assim, para mim é muito lógico isso, porque quando a gente tem uma criança que a criança começa a andar na casa, né? Inclusive com plantas também, né? A gente ou tá de olho, ou a gente sobe os itens da casa para que essa criança não consiga pegar, para que esse cara... E aí a gente tá também assim de forma preventiva no cachorro, gente. Então, assim, eu queria falar muito disso, porque uma das estratégias, começando a entrar nas estratégias, é a gente levantar essas plantas por um tempo. Se a planta tá no chão, leva ela para o alto, né? Tipo assim, tirar o acesso, por quê? Eu trabalho muito com essa questão do cuidado, de olhar e falar assim, não, pera, o que meu cachorro pode destruir aqui? Tudo que ele puder destruir, quanto filhote ou quanto um cão novo na minha casa, até que eu tenha tempo de ensinar as regras da minha casa, o ideal seria que essas plantas fossem para o alto. Mas eu acho interessante que, assim, tem planta que não pode ir, né? Que, tipo assim, eu já vi você também falando algumas coisas no seu Instagram, tipo, se a planta estiver muito no alto, ela pode morrer e tal. Então, eu queria que a gente explicasse um pouquinho, assim, por quê. Uma das estratégias é mudar a planta de lugar por conta do cachorro, mas eu queria saber como respeitar esse novo local da planta para que ela também não sofra, para que ela não acabe morrendo, enfim, né? Eu queria entender um pouquinho e você falar um pouquinho como a gente faz essa estratégia de troca de planta e levantar as plantas, porque isso funciona para o cachorro. E agora eu quero entender o que eu tenho que observar para levar minha planta para um outro lugar. E eu quero até falar que uma coisa que você falou da questão de a gente faz isso com criança, né? De afastar ela dos perigos. E tem muita planta que é tão tóxica para cachorro quanto para criança. Inclusive, eu tenho minha cheflera, que eu tenho aqui em casa, que é gigante. Ela é extremamente tóxica para crianças e cachorros. Já teve casos de acidentes sérios com crianças que ingeriram essa planta. Então, realmente, você mover isso, né, deixar um acesso ou limitar, né, o cachorro ou a criança de chegar nisso é extremamente importante. Só que, por exemplo, a planta, ela é que nem a gente, né? Ela precisa de água, ela precisa de luz, ela precisa de comida, né? Ela precisa de algumas coisas básicas para comer. Então, se você pega essa planta e coloca ela num lugar escuro, por exemplo, ela está lá na sua sala, bonitona, de frente a uma janela, num cantinho baixo e tal. Aí você pega ela e coloca num vaso suspenso, por exemplo, que nem esse que eu tenho aqui, que tem uma cordinha, por exemplo. Coloca ele num vaso suspenso e de pendura ela lá altão, acima da entrada da janela. O que você está fazendo? Você, na verdade, está tirando a comida dela, você não está conseguindo deixar ela ali respirar, porque ela não consegue fazer a fotossíntese dela. A planta precisa da luz para ela desenvolver seu sistema todo. Então, não adianta você tirar essa planta para um lugar escuro ou colocar dentro de um quarto escuro que essa planta vai morrer. Então, assim, uma coisa que a gente sempre tem que pensar na hora de posicionar plantas é, eu vou mudar ela de lugar. Por exemplo, agora é outono, o sol caiu um pouco também. Muitas vezes você tem que mudar algum vaso de lugar, que ele vai começar a receber mais sol ou menos sol. Então, você reposiciona essa planta nessa casa de forma que ela continue a recebendo ou a luminosidade ou a quantidade de sol que ela recebia. Porque, igual, por exemplo, tem muita gente que fala assim: ah, não, então essa planta aqui tá ruim, meu pet vai destruir, vou colocar ele lá fora no jardim. Mas tem que pensar, a camada da planta, né, em cima da pele da planta, por mais que seja, por exemplo, uma planta suculenta, que ela aguenta, ela gosta de muito sol. Se a gente oferece 2 horas de sol dela por dia e depois passa 4, ela ainda não conseguiu
ter a proteção na superfície da folha dela para suportar essas 4 horas de sol. Então, você tem que fazer isso gradativamente. Você coloca primeiro 2 horas e meia, depois 3, depois 4. Aí você tem que também pesquisar. Essa planta suporta até quanto tempo de sol? É um sol de dia inteiro? É um sol de meio-dia? É só um tiquinho, uma luz fraquinha? Então, na hora de reposicionar, você tem que pensar no que a planta gosta também. Não é só enfiar ela no lugar que é mais prático para você, senão é mais fácil você dar essa planta para alguém que ela vai acabar morrendo. Não tem outra alternativa nisso daí. Uhum. Então, assim, a primeira estratégia, gente, assim, levando em consideração a questão da planta também, né? Não dá para falar só o meu cachorro ou só o meu gato, né? Igual a Mi falou, assim, às vezes o ideal mesmo seja arrumar um novo dono para a planta, né? Porque assim, você fala, não tem como, essa planta aqui é um alvo e eu não consigo mudar ela de lugar, ela vai sofrer muito com essa mudança, então às vezes eu mudo, deixo ela na casa da minha mãe por um tempo, depois ela volta, porque eu acho muito importante essa colocação, né? De que é a base para mim nessa questão do cachorro respeitar os itens da sua casa. Que é primeiro você ensina, depois você cobra. E aí, no sentido essa parte do cuidado é muito importante. Eu lembro que lá no início eu falava, e a Godola costumava muito destruir, principalmente quando você saía de casa, deixava ela solta, em acesso a... Então, essa estratégia de, tipo, eu tenho que restringir o meu cachorro, seja ele adulto que acabou de chegar ou filhote que acabou de chegar, essa restrição, esse cuidado, ele é muito importante. Não só para a questão das plantas, mas para a questão dos outros itens da casa. Porque eu costumo falar que o cachorro ele descobre muito o mundo pela boca, principalmente o filhote, se ele tiver uma fase oral muito alta, muito grande, que é tipo assim, dos 60 dias até uns 8 meses, ele tá numa fase oral muito grande, ele bota a boca em tudo. Tanto que um dos principais tem com o filhote é que eles mordem muito. Meu filhote não para de me morder, ele tá agressivo e tal. Justamente por isso, porque eles interagem muito com a boca. Vocês viram que um pouquinho que o Togo começou a me morder e tal. Isso não é agressividade. Isso é ele também tentando, mostrando que ele quer interagir comigo. E aí os brinquedos como uma forma de direcionar esse comportamento. E aí eu acredito que vale falar de uma estratégia que hoje em dia eu coloquei um nome nela que chama assoviar ou chupar cana. Então, assim, se o cachorro tem alguma coisa também para fazer, ele não vai mexer na sua planta. Como, por exemplo, se você tem o uso correto dos roedores dentro da sua casa, você sabe usar os roedores. O que são os roedores? A gente tem hoje os roedores, tanto os roedores naturais, que são aí o casco, o chifre. Eu não sei se você chegou a usar, eu lembro que você chegou a usar alguma dessa, né? E aí, assim, gente, o cachorro que tem isso, tipo, um trem tão gostoso, um trem tão natural pra ele, você acha que ele ainda vai preferir ir na planta? Só se a planta gerar muito reforço para ele, que aí é a terceira estratégia que a gente vai falar aqui também. Então, assim, eu uso muito dessa ideia do assoviar os parcana para proteger os itens da minha casa. Então, assim, ó, se eu tô com um filhote aqui, primeiro, eu supervisiono ele. E um cachorro que acabou de ficar, eu supervisiono também. Então, não vai ficar 100% do tempo ali, deixa que eles... A gente nunca deve pensar assim. A gente deve pensar que ele não sabe e que ele precisa da ajuda para que ele sobreviva naquele ambiente ali, mesmo porque é muito perigoso se ele chegar a comer uma planta. Ainda mais um filhote, que o filhote, a chance que ele come é muito maior. Um adulto, às vezes, ele quer ficar ali e mais. Então, essa supervisão em conjunto com o uso dos roedores já te garante uns pontos a mais do que as plantas. Então, assim, usar esses roedores de forma estratégica, tipo, em alguns momentos do dia eu coloco. E esse cão vai gastar essa energia dele, oral, que ele tem ali uma necessidade de estar roendo, porque os dentes estão, enfim, por vários motivos. Ele vai focar nesses brinquedos e aí eu, muito esperta que sou, começo a estimular também. Parabéns e dou muita atenção. Porque sabe o que pode acontecer muito na questão da destruição das plantas? A gente começa a dar valor. E aí, o que começou a mexer naquela planta por curiosidade, ele passa a mexer também porque ele entende que aquilo ali gera algum tipo de reforço dentro da casa, gera um tipo de atenção. E aí a pessoa fala, não, eu brigo com o cachorro, eu bato nele na hora das plantas.
E aí a pessoa não entende que ao fazer isso, ela pode estar gerando vários traumas nesse cachorro, né? Em relação a ela, não em relação à planta. E também está gerando um esquema de reforço. Uhum. Porque o cachorro, mesmo atenção negativa, é melhor do que não ter atenção. Uhum. Então, uma terceira estratégia em conjunto, que eu lembro que a gente trabalhou aí também, foi: mexeu nas plantas ou esquece, se você não pegou naquele momento, você não vai levar o cachorro lá para poder falar que não sei o que, nananã. Então, essas estratégias é caminho para o sucesso, sabe? E assim, a gente vê, né, que o que aconteceu com a Godó vai acontecer com os outros cães também. A Godó ela não é especial, né? Com o treinamento e de cuidado, o cachorro esquece as plantas. Esquece. E se ele volta a ter interesse na planta, aconteceu alguma coisa, né? Eu não sei se você tem isso aí, mas uma das coisas que eu indico para as pessoas é: não mexa nas plantas na frente dos bichos. Eu não sei se você percebe, toda vez que você mexe nas plantas na frente deles, eles costumam ir lá depois para poder fofocar. Eu não sei se você continua com essa estratégia aí. Eu queria que você me contasse. Você mexe nas plantas na frente deles? Como é que é? Teve um tempo que você mexeu, depois você parou e voltou? Não, então, é muito engraçado que eu também, como eu falo muito de planta, né? Então tem muita gente que me conta uns relatos. E tem gente que fala assim: nossa, mas esse cachorro, ele só vai na minha planta preferida, a que eu tenho tanto cuidado, a que eu tô todo dia ali vendo ela e cuido dela, e borrifo água. Aí eu falo: gente, eu aprendi com você isso, né? A que você realmente está dando atenção, que você tá pegando, que você tá mexendo, é o cachorro fala assim: o que que ela tá fazendo ali que é tão legal? É o que tem seu cheiro, né? É o que você cuida mais, é que ele vai querer ver. Então, assim, com a Godot, o que mais funcionou foi a questão do mordedor, porque, assim, ela sempre foi muito curiosa, tanto a Godot quanto o Biro, até hoje. Eu tô mexendo com eles em planta, eles querem ver o que eu tô fazendo. Eles vão lá, cheira, quer mexer, eu deixo eles cheirarem, deixo eles ficarem perto. Mas, por exemplo, a Godot começou a querer pular alguma coisa, eu dou para ela outra coisa para ela fazer. Eu dou um mordedor, eu jogo uma bolinha, deixo ela fazer outra coisa ali perto de mim mesmo. Até para essa questão da planta não ser um grande espetáculo, né? É só uma planta e eles têm que ver só como uma coisa desinteressante. Então, como eu trabalho o dia inteiro, né, dentro de casa, o que eu fazia com a Godot no começo, que você me falou, foi a questão do chifre. Inicialmente, só o chifre com ela não funcionava, que ela perdia o interesse rápido, né? Então, eu comecei a rechear com a própria ração dela, ou colocar alguns patezinhos e tudo mais. Antes também eu fazia aquele passeio para já dar aquele cansaço físico, mental dela, né? Então, na hora do almoço, quando eu saía para almoçar, eu dava isso. Chegava em casa, ela ainda estava ocupada ali, né? Então, isso é uma coisa que, inclusive, meu marido até fala: você podia parar de fazer isso, porque eu faço isso até hoje. Eu vou sair de casa, vou ficar muito tempo fora de casa, eu nunca deixo ela sem nada. Por mais que eu saiba que ela não vai destruir mais minhas coisas. Mas porque eu sei que ela precisa ter alguma coisa para interagir, já que eu não tô lá, sabe? Que eu acho que é importante a gente também pensar no cachorro, né? E não só tipo assim: ah, ele destruiu minha planta, ele pegou logo minha planta preferida. Mas tem que pensar: por que que ele pegou sua planta preferida? Isso. É que você mexe, é o contato que ele quer com você, é o seu cheiro, é distração. Então, assim, você não precisa desistir de ter planta nem desistir de cachorro. Você Isso. só precisa fornecer, né, ele coisas para ele se distrair, né? E você me ajudou demais nisso, porque até eu entender, né? Igual quando ela destruiu minha encomenda de Natal, eu fiquei arrasada, né? Eu falei: gente, ela foi, parece que fez de propósito. O caixa estava ruim, estava precisando já ganhar dinheiro com o negócio, e foi logo que ela destruiu. E assim, Mas é claro, eu estava interessada, sem dar atenção, era ali que eu é estava focada, né? você estava focado só naquilo. E aí eu acho muito importante também, não só da destruição de planta, eu tô falando de destruição das coisas de forma geral da nossa casa. Eu acho importante uma mudança do pensamento. Por quê? Eu não gosto de colocar o cachorro como culpado das coisas. Porque quando a gente coloca o cão como culpado, a gente tira a nossa responsabilidade. Então, assim, o cão fez isso, o cão fez aquilo, a Godó destruiu.
Na verdade, essas frases, elas precisam, né? Isso aí eu acho que você entendeu muito bem durante o nosso processo de adestramento. Que o sujeito da ação somos nós. A gente que tem o poder de porta, a gente que tem o poder de dar os roedores, né? A gente que tem o poder de supervisionar. E tudo que eu falo é um processo. Então, assim, ai, mas pro resto da vida do cachorro vai ter que ser assim? Claro que não, eles são seres que têm uma capacidade incrível de aprendizado. Por isso que muito continua destruindo planta mesmo quando é idoso. Porque tem muito aquela velha, só espera que vai passar também. Gente, se você não se você não ensinar esse cão o que você gosta, o que você não gosta, que as plantas não são brinquedo dele, e a gente mostra muito isso através do direcionamento. Você vê aí, ó, você não bateu nela em nenhum momento, eu tenho certeza que você não pegou e vai pegar o focinho, eu acho isso absurdo. Vou esfregar o cachorro na planta que ele vai entender. Gente, é comprovar entendimento nisso, entendeu? Fala, não, ele entendeu, ele tá fazendo cara de culpado. Na verdade, o cachorro tá fazendo expressões de apaziguamento contra você, contra o seu estresse. Ele tá entendendo que é a planta, isso está na sua cabeça, na cabeça do cachorro, não. Se fosse fácil assim, né? A maioria dos cachorros eram muito educados, porque infelizmente tem muita gente ainda que parte para agressão pro cachorro, quando o cachorro... E outra, é o cachorro levando a culpa dos nossos erros, Então, assim, pra mim, a gente tá falando aqui, a gente vai falar de 5 estratégias diferentes, mas pra mim, a mudança do pensamento é a base, sabe? De tipo assim, eu sou responsável pelo meu cachorro. Fica num questionamento muito grande, sabe? Que quando você fala, quando a pessoa é dona do cachorro, a pessoa não gosta. Eu gosto só de ser chamada de tutor. E assim, a pessoa não se coloca no lugar dela mesmo, que é de responsabilidade sobre aquele cachorro, sobre aquele gato. Então, a gente cria toda a situação da nossa casa para que o convívio único entre planta e cachorro. Simples assim, né? E se você levar isso com uma cabeça aberta, com uma mente aberta de que eu sou responsável, tudo muda, tudo muda. E aí você começa a criar estratégias para que dê certo esse convívio. E aí uma coisa muito legal que funcionou na casa de uma cliente minha foi esse entendimento. Primeira coisa, ela entendeu. E depois ela comprou umas telinhas e colocou em todas as plantas dela, que ela não conseguia levar para o alto. E ela falou assim, Ana, eu sei que isso é passageiro. Então, para as minhas plantas continuarem aqui e o meu cachorro não entender que elas são brinquedos, eu preciso tirar a possibilidade deles destruírem ela. Então, assim, essa cliente minha foi inteligente. E aí ela comprou umas telinhas duras e colocou em volta do vaso, assim, sabe? Deu super certo. E ela colocou em volta também. Você fez isso também? Fiz, porque eu tenho uns vasos, eu tinha na época que a Godó era filhote, eu tinha uma costela, tenho até hoje, né? Tem uma costela de Adão e uma Pleomele, que elas são plantas bem grandes. Tava com cerca, a costela de Adão tava com 1,5 m e a Pleomele já tinha mais de 2 metros, mais alta que eu, assim. E na Pleomele, que é uma planta tóxica, inclusive, a Godó pulava e arrancava todos os ramos de baixo, assim. E brincava com aquele galho cheio dessa seiva leitosa tóxica, né? E ficava brincando com aquele de um lado para o outro. Então, eu comprei essas telas de galinheiro, coloquei em volta, né? E tanto da Pleomele quanto da costela de Adão para dificultar esse acesso. Só que também a Godó é um cachorro muito forte, grande, né? Então, se eu chegava um dia e eu simplesmente não dava atenção para ela e saía de casa, eu chegava em casa, ela tinha conseguido rasgar ou morder essa trem e acessar a planta, mesmo que de forma mais difícil. Mas ela acessava, não fazia aquela destruição grande, mas ela conseguia fazer um estraguinho ali. O que é horrível. São 2 plantas tóxicas. Mas aí a culpa, que nem você falou, a culpa era minha. E assim, eu acho importantíssimo, gente, quando a gente vai pegar um cachorro, né, é ter esse entendimento que, assim, às vezes a pessoa quer o cachorro para ele ficar deitado na cama ali do lado dela e, assim, quais são as necessidades de um cão? Esses dias para trás eu vi um tweet de uma moça assim, eu dou tudo pro meu cachorro, eu dou roupinha, eu dou comida gostosa, eu dou isso, eu dou aquilo, tipo assim, coisas supérfluas. Tipo, coisas assim. E aí ela falava, se eu abrir a porta, o meu cachorro foge.
E, tipo assim, eu dou tudo pro meu cachorro e mesmo assim ele quer fugir. Então, assim, não tinha muito sentido a frase dela. Primeiro porque Aham, fugir, mesmo que você dê tudo que ele precisa, você precisa fazer um treino de portão, um treino de uhum, porta, porque o cachorro realmente não sabe que existe um limite espacial ali da sua casa, enfim. Mas tirando isso, teve um comentário nesse tweet que era assim, talvez você não dê o que seu cão precisa. E assim, eu achei nossa, importante, porque assim, ela pensava que o cão precisava da roupinha, uhum, precisava de ver televisão. Tá? E assim, na verdade, gente, às vezes a gente acha que o cachorro precisa de muito. E às vezes não é, é pouco. É tipo pegar ele, fazer uma caminhada de meia hora no dia, brincar de bolinha, brincar com alguma coisa, depois uhum, restringir ele um pouco, interação social de qualidade. Então, uhum, tudo isso o seu cachorro ele vai parar de fazer coisa errada. Porque o cão também não quer essa desarmonia. Ele não quer isso. Muitas uhum, das vezes, quando o cão tá muito destruidor, quando o cachorro tá muito agitado, quando ele tá muito nervoso dentro de casa, é ele comunicando com você de uma forma de falando, oh, não tá legal. Tá alguma coisa uhum, tá errada. Pensa aí no seu, na sua cabecinha, o que você tá fazendo que você não está me atendendo. Porque as pessoas uhum. falam, eu sei que o cachorro quer tal coisa? Como é que eu sei que o cachorro está conversando comigo? Porque a gente, como ser humano, né? E eu acho muito isso engraçado, que as plantas também falam com a gente, né? Elas É, falam muito com a gente. Só que a gente, como ser humano, a gente entende muito a fala verbal. E a gente tem que uhum, parar para sentir o nosso cachorro, para observar as nossas plantas. Eu comecei a mexer muito com plantas, assim, então eu te mando muitas dúvidas, né? Eu não sou uma eu adoro. assim, eu comecei a perceber. Eu falo assim: olha, essa planta gostou daqui. Uhum, Olha, essa planta gosta de mais água. E aí eu leio na internet e tal. Mas eu vou uhum, percebendo as minhas plantas. Da mesma forma que eu percebo os meus cães. Então, a uhum, gente, inclusive, a gente também tem que entender que existe muita comunicação não verbal entre as pessoas. uhum, Não verbal entre seu namorado, não verbal entre você e sua mãe. E a gente uhum, acaba essa capacidade de olhar, de esperar, de se comunicar de forma não verbal. Então, essa uhum, perceber isso no cachorro, de perceber isso nas suas plantas, é muito importante porque você é o sujeito. uhum, Então, se você trabalha de uma forma diferente naquilo ali, tudo muda, sabe? E eu tô te falando de uhum, experiência real. uhum, Igual, por exemplo, se eu tivesse um togo, eu acabei de colocar ele lá no quarto pet. Quem é do meu filhote CDF sabe que o quarto pet eu passo na casa, uhum, que eu crio, que não tem planta, que não tem nada para ele destruir e tal. uhum, As minhas plantas estão ali porque eu fiz uma rega hoje, estão tudo no chão. Eu tenho aham, certeza que se o Togo tivesse no chão aqui, ele tinha ido lá nas minhas plantas destruir agora enquanto eu estou conversando com você. E por aham, quê? Ele é filhote de adestrador? Ele é filhote de veterinário? Não, ele não sabe isso. Ele vai aham, agir como o cachorro agiria. Eu, Ana, deixei ele lá no quarto pet. Agora ele tá lá de boa. Provavelmente ele foi deitar e dormir. Daqui a pouco eu vou tirar ele para brincar, para jogar bolinha, para. Então, uhum, assim, eu crio um cachorro educado da mesma forma que eu crio um cachorro muito mal educado, às vezes, por erros de manejo, erros no que o cachorro realmente uhum. precisa, sabe? E aí ele vai te mostrando através das instruções, entendeu? Não é normal. É comum um cachorro É, destruir, é comum. Mas falar que é normal, mesmo no filhote, falar, espera que seu filhote vai parar de destruir. Não é, né? Você viu que sim, a gente poderia ter feito várias estratégias uhum. diferentes, né, Mitch? Se fosse Ah, desde lá do início, provavelmente ela não tinha nem aprendido a destruir as isso é plantas, verdade. né? Então, assim, ela É não tinha nem verdade. ido nas suas plantas. Então, voltando aqui para a gente enumerar as estratégias de novo, né? A primeira estratégia seria supervisão, né? Não Uhum. deixar o cachorro sozinho que não sabe ainda, gente, porque ele vai saber no futuro, né? Tanto que hoje a Godó fica, né? Com as Nossa, suas plantas, hoje em dia é maravilhosa. ela tá aí com o seu ou ela tá lá fora com as plantas e tá numa boa? E ó, tá lá fora tomando solzinho junto com as plantas, de boa, não precisa me preocupar. É. Então, assim, você se preocupou no início, você trabalhou na educação dela no início para hoje. Por isso que eu falo, às Oi. vezes a pessoa é muito difícil. E, tipo assim, o cachorro vai viver na sua casa em média 15 anos. E Uhum, às vezes o esforço que você vai fazer com ele educacional é no primeiro ano dele de vida. Se você uhum. fizesse certinho. E aí depois, gente, é só manutenção. Porque o que É a gente verdade. escreve
cachorro, ele leva pro resto da vida dele, sabe? Da mesma forma que só fica esperando. Ah, eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou esperar. Você escreve isso no seu cachorro também, né? Uhum. Você vai ver cachorro de 3, 4 anos de idade tocando terror na casa ainda, Uhum. sabe? Então, e lembra que a culpa não é do cachorro, Uhum. é da pessoa. Acabou, aceitamos isso pra gente poder mudar, sabe? Uhum. Eu falo com as pessoas, eu chego na consulta e falo assim, você quer a verdade que dói ou a mentira que consola? Então, às vezes, eu falo com isso, não, você falou que eu faço tudo errado, que assim, às vezes tem gente triste comigo, né? Porque eu falo, oh, você podia fazer isso, e a pessoa acha que eu vou chegar lá para colocar a culpa no cachorro. E eu não, eu esqueço o cachorro e falo com ela, olha, é você que tem que fazer diferente. E às vezes tem pessoas que acham que eu tô julgando ela ou não, eu só simplesmente tô ajudando a pessoa a ter um convívio diferente com aquele cachorro, um convívio mais harmônico, um convívio menos de guerra, sabe? Eu sempre falo, se você tá em conflito com o seu cão, você tá fazendo alguma coisa errada. Muda alguma coisa que você tá fazendo, né? Porque os conflitos, eles vêm de erros nossos. Não. Então, assim, as estratégias, essa supervisão. A segunda estratégia, os usos dos roedores, né? Porque hoje em dia eu tenho chamado de roedores. Esses mordedores, que não sei o quê. Hoje em dia, roedores. E aí tem os roedores naturais. E aí tem o casco, o chifre. Enfim, hoje tem milhões de roedores no mercado. Inclusive, se acontecer, igual aconteceu com a Godot, o chifre não deu tão interesse. A gente tem a opção de usar recheados. A gente tem a opção de usar outros tipos de roedores, porque hoje no mercado, isso assim, eu dei aula para vocês há 4 anos atrás, não foi? Tem muito tempo, tem muito tempo. Mas hoje em dia tá, tipo assim, gigantesco, porque as pessoas estão entendendo que isso vai ajudar demais o cachorro. Então, hoje tem empresa vendendo mais de 15 tipos diferentes de roedores. Então, se o seu cachorro não gosta... A Godot enjoa, inclusive, do roedor, por exemplo. Ela gostava muito de orelha, de suína. Aí eu comprei um tanto, né? Falei, vou comprar um tanto de orelha. Aí até uma hora que ela perdeu o interesse. Aí eu troquei pela bovina, eu comprei uma trança, aí eu fui variando, aí eu vi que voltou, né? Essa variedade e você também não deixar esses brinquedos 100% disponível é muito importante. Eu vejo também que a pessoa começa a dar o roedor. Aí ela vê que o trem é do babado. Fala assim, nossa, esse trem é bom demais. E aí deixa com o cachorro o dia inteiro. Aí sabe o que acontece? Acontece o efeito Disney. Que é assim, você é apaixonado com a Disney, você ama a Disney. Mas eu tenho certeza, se alguém obrigar você a ir na Disney todo final de semana, vai chegar uma hora que você vai odiar a Disney. Então, basicamente, a restrição, ela é muito importante na questão do interesse. Então, se você tem muito aquilo, você começa a achar a planta mais interessante. Entendeu? Então, quando você for ofertar também, gente, eu dou 1 hora, depois eu tiro. Eu vou sair de casa, eu só deixo quando eu saio de casa. Então, tipo assim, os roedores, eles não podem virar azulejo. O que é virar azulejo? Tá ali no chão e o cachorro olha pra ele e fala assim, não ligo. Então, se o cachorro para de olhar pro roedor, provavelmente você está errando na disponibilidade do roedor. Então, tem que tomar cuidado nisso, que nada adianta também você ter os roedores se você não atua de forma estratégica nesse uso dos roedores, né? E aí, número 3, que a gente já conversou também, seria ter uma rotina de qualidade com esse cão, né? Que é o que? Passeio, tomar esses cuidados de mostrar para ele qual que são os brinquedos dele também, porque, de certa forma, aquele brinquedo de lutar com o cachorro vai gastar a energia mental e física dele e ele vai acabar plantas. E aí a gente tem também a estratégia número 4, né? Que é de usar ali algumas cercas em volta das plantas, levar as plantas, tirar o acesso do cachorro, às vezes, para uma varanda por um tempo, né? Então, esse cuidado em relação ao acesso desse cão nas plantas é muitíssimo importante. Eu acredito que é basicamente essas estratégias que vão fazer com que esse cão conviva bem com as plantas, né, Mi? Sim, sim. E eu posso até acrescentar também em termos de jardim. Por exemplo, como eu tenho biro, né? Gato tem uma necessidade, às vezes, de deitar em cima das plantas, né?
Então, Sim. quando você tem um vaso muito grande, com aquela terra em volta exposta, o gato vai falar assim, ai, deixa eu deitar aqui. Ou o cachorro num jardim, vê muita área sem planta, né? Ele tem tendência, às vezes, a cavar, né? Porque, não tem nada aqui, deixa eu cavar, esconder meu osso, vira uma brincadeira. Então, uma coisa que eu vi muito com o Biro e que eu falo muito para os meus clientes é que quanto mais cheio tiver aquele negócio de planta, por exemplo, se tem um vaso alto, e ao invés de você deixar terra ou bolinha, né, ou alguma palha, você colocar uma forração ali, isso fica mais incômodo para o animal. Então, se você tiver um jardim que ele está com uma terra destampada, ali virou um negócio de brincadeira para ele. Mas se você encher ele de planta de uma forma mais densa, ele vai chegar, ele vai cheirar, e dificilmente ele vai entrar ali no meio para sair arrancando tudo também. Verdade. Isso Isso é é uma coisa que eu vejo muito, assim, até com. Tinha um amigo meu que ele trazia muito cachorro dele aqui em casa. E ele adorava cavar. Ele cavava o meu jardim inteiro. Mas ele cavava exatamente essas áreas. Por exemplo, a área que a grama não pegou, que está sem a grama. A área que a minha muda está crescendo ainda, então está meio espaçada. Aí, o que que eu fazia? Eu tampava, né? Ele vinha aqui, eu colocava uns vasos na frente, que ele gostava era de cavar. Então, eu colocava uns Uhum. vasos na frente dessas áreas abertas e pronto, É, sabe? Então, coisa que isso é apareceu. uma coisa que eu vi que funciona bastante. É verdade mesmo. Foi colocar a grama aqui em casa, tudo. Elas melhoraram bastante o cavar, né? Porque o ato de cavar pro cão é um ato natural que às vezes não pode significar estresse. Tipo assim, o cão Uhum, cava por conta da natureza dele mesmo para se divertir. Agora, uhum, também pode indicar que esse cão tá estressado. Eu tenho um exemplo clássico que foi uhum, na época, eu morava até no Boa Vista, ainda em BH. uhum, E aí minha mãe ficou internada dias. Minha mãe melhorou, graças a Deus. Só uhum, que nesses dias eu ficava dormindo no hospital e tudo mais. Ou, já não era jardim, era tipo, eu coloquei umas britas e tal, porque já uhum, não tinha condição de ir lá embaixo na minha casa. Pareceu mais tanto uhum, buraco, que assim, como eu todo dia eu chegava em casa, eu passeava, eu jogava bolinha, eu uhum, gastava energia dos cães, eu dava o que meus cães precisavam. E aí, uhum, naqueles 21 dias, eu não consegui. Porque se eu tava uhum, minha casa, hospital. E aí meus cães começaram a cavar muito. uhum, Aí eu falei, gente, eu fui lá e comprei um tanto de roedor, comecei a usar a estratégia de roedor e tal. uhum, E eu faço uma estratégia que para algumas pessoas vai achar estranho, mas funciona bastante. uhum. Que é usar o próprio cocô do cachorro e enterrar nos buracos. Ah, isso Isso, funciona demais. isso funciona Hum, maravilhosamente bem, gente. Então, tipo deixa eu assim, se ver. você quiser anotar para falar pro seu vizinho, isso funciona Uhum, muito bem, levando em consideração tudo que a gente já conversou aqui, que o cachorro tem as uhum, necessidades dele e tal, porque não é assim, a Ana falou que é para eu jogar cocô e pronto. Não é só isso. uhum, uhum, Mas enterrar cocô nos buracos que o cachorro está fazendo, e aí enterrar mesmo, uhum, colocar como se você estivesse plantando cocô na sua casa. Enterra o cocô com a planta, com a terra em cima, isso vai funcionar maravilhosamente bem. uhum. Uma outra coisa também que pode parecer estranho, mas que funciona também, é o spray de cocô. O que é o spray de cocô? Você pega uma garrafa dessas aqui, isso para planta não comestível, tá? Não pode ser Uhum, comestível. Aí você pega uma garrafa dessa, faz uns buraquinhos aqui, em cima. E daí você uhum, coloca um pouquinho só de cocô de cachorro aqui, ó. Aí você faz um shake e joga nas plantas. Dá uma uhum. demais, diminui demais. Só que sim, teve uma cliente minha que usou dentro do apartamento, não ficou cheiro e Não ficou? funcionou também. Não. E Olha. agora, funciona melhor ainda, né? Uhum, Lógico que ela fez isso, mas ela fez também tudo que eu recomendei para ela. Então, assim, aí uhum, você fura assim, ó, e faz um shake, aí vira uma água de cocô, e aí eu jogo um pouco nas plantas e tal, e às vezes até faz um pouquinho de adubação, né, nessas plantas. é o que eu tô pensando, funciona ainda como um adubo foliar ali. É bom, inclusive, medir a quantidade, fazer isso uma vez por semana só, É, para não ser demais. das plantas, né? E aqui a gente está pensando no bem-estar das plantas e dos cães também, dos gatos, né? Mas assim, Sim. são duas estratégias quando tá, eu chamo de ferramentas apaga-fogo. O negócio tá, Uhum, tipo,
insustentável e tal. Hoje a mulher já trocou a planta de lugar, a planta tá morrendo, não tem como tu tocar. Ou, por exemplo, jardim, não tem como você mudar seu jardim de lugar. Não. Ou não tem como você. Às vezes o melhor é evitar o acesso do cachorro àquele jardim e Uhum, tal. Não tem jeito. O que eu faço? Eu, Ana, tenho usado essas estratégias nas casas dos meus uhum, clientes. Tem funcionado maravilhosamente bem também, sabe? Assim como uhum, os usos, assim como os passeios, assim uhum. como. Enfim, isso tem ajudado bastante. A gente teve algumas perguntas aqui, mas eu queria entrar nessas perguntas e se Ah, alguém tiver, sim. a gente vai abrir agora aqui as Uhum, perguntas. Então, aqui teve esse primeiro aqui que eu acho que foi tudo que a gente falou, né? Tipo, como fazer uhum, eles esquecerem quantos vasos estão lá. É basicamente o que a uhum. gente falou, né? A É. gente troca o estímulo, a gente faz o assobiar, o sparcana, Uhum, cria com aquele uhum. cachorro coisas muito mais importantes na casa, né? E a gente tem a opção também, respeitando as necessidades da planta, de levar essa planta para o alto. Eu Uhum. falo com o meu cliente, eu falo que todas as plantas que você conseguir levar para o alto, você leva. Só não Uhum. pode sair da linha de luz, não é isso? Exatamente, não pode sair da linha de luz e você verticaliza isso. Você pode usar suporte alto, que inclusive é muito melhor, porque você suspende essa planta para deixar a entrada de luz ir direto nela. Aham. Vasos de parede, que nem eu uso aqui. Vasos suspensos, né? Que você deixa a planta na entrada da janela de luz. Esses, Desculpa, esses, falei. esses vasos de parede tem tudo na sua loja, né? Tem tudo na minha loja. Tem os vasos suspensos, que já vem aqui com negócio para suspensão, até suporte, tripé, eu tenho alguns tipos na minha loja também. Quem quiser é só entrar, Uai, tá? eu comprar um tripé para minha samambaia. Samambaia gosta, né, de um pouco ficar um pouco mais alto. Como é que é? Minha samambaia tá Sim. aqui em casa, minha filha. Eu não sei o que eu faço. Ela tá como? Morrendo. Eu, Ah, eu tô deixando ela do lado de fora, lá no ambiente úmido, mas traz ela para dentro de casa. uai, mas não é porque você deixou ela no vento, não. É porque essa samambaia, ela gosta de muita umidade, né? Então, por ela gostar de muita umidade, quando você leva ela para um lugar externo, às vezes ela recebe muito vento ou ela desidrata rapidamente, você não está conseguindo repor isso, aí ela acaba ficando feia. E uma Hum, estratégia da samambaia de sobrevivência é perder as folhas para diminuir a quantidade de umidade e água que ela precisa para ela continuar sobrevivendo. Às vezes você regando só aquelas raízes sem nada, ela ainda consegue ter energia para voltar, para formar outras folhas, entendi. você começa a aguar Agora e tudo mais. ela foi a largata. Porque eu acho que ela tava fraca, e a largata veio e comeu ela todinha. Ah, Isso, tipo, sim. aí é usar, tipo assim, um veneno mesmo contra as largatas, né? É lagarta, você tem que fazer catação, né? Porque vem borboleta, coloca os ovinhos lá de novo e elas eclodem e vão acabar matando de novo. Tem alguns remédios, mas eu acho mais fácil você fazer catação e fazer uma adubação com cálcio. Porque muitas vezes a borboleta vai também e deposita os ovos nas plantas que têm a folha mais mole. Então, se você protege essa folha, por exemplo, o cálcio, ele forma uma barreira que ele deixa a folha mais dura. Então, se você fornece esse nutriente que ajuda ela a ter essa folha com essa barreira mais dura, provavelmente também a borboleta vai para outro lugar e deposita os ovos dela em uma outra planta que está um pouquinho mais fraco, que vai ter uma folha mais molinha. Mas realmente as lagartas adoram samambaias. Mas você também pode, além de fazer isso de catar ou né? Que eu acho melhor do que também ficar jogando veneno na planta o tempo todo, é fazer essa adubação com cálcio. Ótimo. Deixa eu ver a outra pergunta aqui pra gente. Ah lá, vi que casca de ovo afasta largata. A casca de ovo é boa para essa adubação de cálcio? Então, a casca de ovo, ela tem o cálcio, a planta demora muito para liberar. Então, você só triturar isso e colocar em cima, vai demorar em média de uns 3 meses para a planta começar a absorver esse cálcio, para ela começar a deteriorar esse cálcio. Então, tem suplementos de cálcio, que quando você está precisando de uma adubação mais urgente, assim,
que você água com esse suplemento de cálcio e já dá aquela vida ali para a planta, ela já consegue absorver aquilo imediatamente e depois você faz a manutenção com essa casca de ovo triturada, né? Você usa o ovo, lava, seca, bate no liquidificador e joga ali por cima da terra, misturando um pouquinho. Aí você pode fazer isso a cada 3 meses, 4 meses, mas se está precisando agora, tem um suplemento de cálcio que ajuda. Que é É. disponível. E aqui, Sim, sim. o humus da minhoca da composteira? Igual, por exemplo, aqui em casa, elas recebem muito ovo. Você acha que esse humus dela também teria um cálcio bem mais disponível do que só ovo? Sim, 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 porque ali já está um negócio mais decomposto, né? Uhum. Então, as minhocas já fizeram aquele trabalho ali de decompor aquele ovo, de liberar esse nutriente naquela terra. Então, aquilo ali já está muito vivo também para você aplicar aquilo na terra. O humus é maravilhoso. Você pode aplicar normalmente humus sempre em virada de estação, assim, para você ter um controle mais fácil. Tipo, começo da primavera, começo agora do outono, é bom dar essa aplicação. Você pode colocar essa aplicação do humus, que além, né, do cálcio, dos micronutrientes, ele tem várias bactérias e fungos ali que também são benéficos para a planta. Então é bom usar assim. As minhas minhocas me ajudam horrores aqui em casa. Para Nossa. comer todo o meu lixo, né? Meu lixo orgânico, então meu lixo não fede mais. Eu só tenho lixo sem ser orgânico e elas Uhum. comem o resto tudo. Então, Nossa. eu uso muito o produto que elas produzem, né? Porque para mim a função delas principal aqui em casa é meu lixo não ter mais cheiro de nada, porque elas consomem todo o meu matéria orgânica aqui de casa. Não, eu tô Elas doida para colocar uma composteira aqui em casa. Até hoje eu não procurei uma para colocar, mas estou para fazer isso também, porque é maravilhoso. aqui, Você economiza com nutriente para a planta, condicionador de solo, você dá um jeito no seu lixo. Isso é bom ela demais. é igual um pet. Tipo assim, você tem que começar a entender, a ler ela. Tipo assim, ela tá muito ácida, ela tá muito molhada, ela tá. Mas assim, depois que você engata na sua composteira, acabou. As minhocas Levou um pé, é ótimo. tá. Eu amo. Nossa, eu não vivo mais sem composteira, não. E não tem cheiro nenhum. Que o pessoal fala assim, como é que você tem composteira em apartamento, né? Porque, igual, por exemplo, Uhum. né? Mas é possível ter composteira em apartamento também. Então, tipo assim, se você tem lixo fedido, você para de ter lixo fedido. Nunca mais seu lixo fede. Né? É uma coisa que eu falo, gente, todo mundo tinha que ouvir a palavra da composteira. Você tem um tempinho para falar da composteira? Né? Então, assim, eu falo. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Agora uma pergunta mais técnica. Inclusive, eu tenho Reels aqui só sobre isso, né? Que a pessoa fala, come gato na rua. E é um tipo de Uhum. como evitar. As minhas comem e vomitam. Eu fiz Reels, né? Eu estudei sobre esse assunto e eles fizeram uma pesquisa que comprovou que não tem uma relação de muito assim, meu cachorro tá comendo mato e tá doente. Isso Uhum. não tem uma relação assim. Alguns cães realmente pode ter uma dieta baixa em fibra, né? Que às vezes você Uhum. inclui algumas coisas na dieta, como, sei lá, mais fibra na dieta, brócolis, vegetais na dieta do cachorro, podem fazer ele parar de comer tanta grama. Uhum. Mas o ato de comer grama em si, gente, eu não vejo problema. Eu não vejo problema. O problema principal é, tipo, essa grama aqui, o boi caga aqui, mas uma grama na cidade não vai ter algum bicho que tem algum tipo de verme, algum tipo de parasita Uhum. cagando nessa grama e seu cachorro consumindo. Então, assim, eu não acho, não é um comportamento que indique doença e nem um comportamento anormal do cão. Uhum. Os cães, eles comem grama, às vezes, por diversão. Então, não necessariamente um cão que tá comendo grama, ele tá passando mal, que tá com verme, que tá com não sei o quê, não, 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 não. Uhum. Então, tipo assim, isso é mentira, né? Eles comprovaram que não tem uma relação direta, apesar de ter vários cães que comem grama em excesso para poder vomitar. Né? Mas isso não é uma realidade, isso não é todos os cães que fazem isso para vomitar. E o comer grama não significa necessariamente que o seu cão está doente, ou está com verme, ou não sei o quê. Ele tem cães que adoram comer grama e pronto, eles vão continuar comendo grama pro resto da vida, independente do que você faça. E aí você tem essa opção de incluir na dieta do seu cão, né? Que hoje em dia eles comem muito ração só, então Uhum. pode aumentar a ingestão de grama por conta disso, pela questão das fibras. Mas, assim, Uhum. patológico eu não vejo problema, né? Só se o cão tá destruindo o seu jardim Uhum. comendo planta, comendo grama, né? Mas, assim, não vejo tanto problema.
Não Não, sei e como é. tem uma coisa que eu pelo menos faço muito com biro, né? Que gato também tem essa coisa de querer comer mato. E antes ele comia minha areca, inclusive, a areca bambu não é tóxica, mas ele gostava de comer as pontinhas da areca. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a plantar uma graminha para ele. Eu colocava o semente de trigo num vasinho, ou de milho de pipoca, que ele gosta muito. Você pode, às vezes, até colocar uma chia, né? Não vira um matinho, mas vira um negocinho também que eles comem, que é gostoso. Então, você também pode fornecer para ele, às vezes, se ele está comendo alguma coisa dentro de casa. Tipo assim, você tá vendo que só tá dando uma mordiscada, alguma coisa assim, né? É oferecer para o gato ou para o cachorro para eles comerem. Eu lembro que eu plantava muito pro Biro antes de morar aqui na minha casa, que eu tenho grama, e hoje em dia ele gosta de mordiscar minha grama. E a Godó, de vez em quando, ia lá também ia e mordiscava um pouquinho. Então, é algo que você pode fazer para oferecer até. Uhum. Eu tinha até colocado aqui para preparar, mas não chegou a germinar, não. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Tá aqui até um milho de pipoca, não sei se está dando para ver. Mas você coloca um potinho assim desse qualquer, coloca um tanto de milhinho de pipoca, um pouquinho de terra em cima, molha, 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 em 2 semanas está desse tamanho aqui. E oferece para eles comerem, que gato adora isso também, evita deles mordiscarem a outras plantas. As plantas também, né? É. É, então, é isso também. Eu acho que foi essas perguntas aqui. Não, Uhum, se alguém está ao vivo aqui na live, me fala o que a gente responde, né? Mas eu acredito que esse convívio só é possível se a gente, né, entender que para o cachorro respeitar as plantas sobreviverem ao cachorro, ao gato, uhum, há uma necessidade da nossa intervenção e do nosso entendimento do uhum, porquê isso acontece, né? E prezando sempre o bem-estar do cachorro e das plantas também, que são seres vivos também, né? E do gato também, né? Então, assim, eu acho importante isso. Essa live, ela vai ficar disponível no Spotify, para vocês escutarem só o áudio, e também no YouTube, depois que acabar aqui, né? Aí eu vou uhum. ter canal no YouTube, me manda, que aí eu te marco lá na live. Aham. E, Não, até que no YouTube eu não tenho canal, não. É só aqui no Instagram mesmo. e não deixe, gente, após essa live, de seguir lá que eu, inclusive, eu tô doida para comprar um vasinho aqui para agora, no final do ano. Deixa só minha casa acabar de ficar pronta, que eu tô querendo um para geladeira, que eu acho lindo. Aquele Ah, ótimo. a geladeira, Uhum. muito bonitinho, né? E depois vasos de parede também, que eu acho que fica bem legal aqueles vasos de parede, né? Que nem os que eu tenho aqui, né? Fica muito, muito bonito, muito legal. Muito Uhum. obrigada mesmo pela sua presença aqui hoje. Acho que foi muito válido aí, né? Uhum. Eu entrei na questão do comportamento e eu sei sobre como as plantas também precisam desse cuidado. Achei muito legal. Uhum. A Godó, ela foi uma cachorrinha que evoluiu muito com essas técnicas, né? Que hoje é uma cachorra que convive super bem. Acabou que você também fez uma extensão pro gato também, né? Porque, Sim, não, sim. apesar de eu Eu testei eu sou um exemplo prático, né? Porque eu testei e deu certo. Hoje em dia, aqui em casa, que era um desespero, hoje em dia é um convívio pacífico e eu tenho uma floresta praticamente aqui dentro de casa, né? Eu trabalho com planta, então o que você me passou é algo que por mais difícil tenha sido o processo, é algo que dá certo, sabe? que funciona, né? Funciona. E obrigada a você também por ter me convidado, ter essa oportunidade de falar um pouco aqui das plantinhas, de divulgar até meu trabalho. Quem precisar de ajuda com planta, com vaso, é só entrar em contato comigo, que eu ajudo tanto no posicionamento da planta da sua casa, escolha do vaso, faço plantio, projeto de paisagismo. E também queria só acrescentar uma coisa que é tipo assim, para muita gente fica querendo um jardim perfeito, uma coisa 100% lindas o tempo todo, e a natureza não é assim, né? Então, é tudo bem uma planta comida, uma planta cavada. A natureza ela vai se acertando e você consegue se acertar e essa convivência dá certo, sabe? A planta também não tem uma vida perfeita, né, Mi? Não, não, e tá tudo bem. Tá mal, aí depois você ajuda ela e tal. Agora, Sim. eu esqueci de falar isso, mas eu acho importante.
Tem algumas plantas, eu não sei se você observa isso aí ou nos seus clientes, que o cachorro tem uma preferência maior de mexer, de... Eu vou te falar que a é bromélia. Eu não sei se você tem essa mesma experiência, mas quando é sardinha, eu falo, o alvo vai ser a bromélia. Já falo com meu cliente, eu não sei o porquê, mas eles tendem a... Você também vê coisa, alguma relação assim, ou você acha que é qualquer planta mesmo e Não, eu pronto? vejo muito no biro, por exemplo. Ele gosta de plantas pontiagudas, assim, para mordiscar. Mas a bromélia até tem. Aqui em casa eu nunca vi interesse deles, não. O bom é que a bromélia, inclusive, é uma planta que não oferece perigo, né? Então, é tranquilo se for o caso. Uma vez eu li falando que ela era um pouco doce. Quando eles comiam, ela era um pouco mais doce. Eu não sei se é verdade, porque eu não tive coragem de provar a bromélia. Mas dizem que ela é um pouco mais doce e por isso os cães têm mais interesse. E aquele acúmulo de água nela, diz que às vezes os cachorros vão lá para beber a água e acaba vendo que é um pouquinho mais doce e comendo elas Ah, também. ah, entendi. Pode ser, pode ser. Eu não sei, assim, só Ah, a bromélia que eu vejo que há uma preferência maior, eu também não sei, porque a estatística mente muito, né? Mas talvez é uma planta que tem mais na casa dos meus clientes também. Então, tipo assim, eu não. É só uma observação que se alguém tiver bromélia e os cachorros estão mexendo, me conta para eu entender se isso não eu é vou gostar de saber também, de entender isso daí. sobre isso, porque eu vejo os cães mexendo muito em bromélias Uhum. e eu sempre falo, deixa sua bromélia que vai arrancar, vai comer essa bromélia. Mas enfim, muito obrigada. Vou deixar você Ah, almoçar, almoçar. E espero que a ah, gente consiga por um outro tema, às vezes algo mais específico, e a gente consiga bater um papo aqui de novo. Muito obrigada, viu? foi ótimo, obrigada. Obrigada a você, obrigada a todo mundo também que aí participou. Um abraço a todos aí. Boa semana. Com Deus. Tchauzinho, Tchau. com Deus.